Fala, galerinha das turmas 600 e 601. Gente, hoje a gente vai dar um pontapé inicial no conteúdo já da apostila 3, tá? Não vou trabalhar com exercícios iguais, tá? Que eu tenho já em mãos o arquivo, mas eu não vou trabalhar com exercício. Só quando vocês estiverem com a apostila em mãos. A gente pode trabalhar com exercícios diferenciados, tá? Mas o assunto a gente vai falar de ângulos. Então vamos lá, vamos ver o que são ângulos. A figura formada por duas semirretas de mesma origem chama-se ângulo. Gente, o que são semirretas? Semirretas são aquelas retinhas que têm um início, mas não tem fim. Então, ó, comecei do O, tá? A origem aqui é o meu O, tá? A origem é meu O, passei pelo O e seguiu. Então tem início, mas não tem fim. Aqui, comecei do O, passei pelo B e segui. Então, essa parte de dentro aqui, interior, é o nosso ângulo. Esse ângulo, lê-se ângulo AO, chapeuzinho B. O chapeuzinho, gente, sempre vai ficar na letrinha que está na origem. Então, se vocês abrirem livros aí, vocês vão perceber que sempre a origem que ganha o chapeuzinho, tá bom? Então, a figura formada por duas semirretas de mesma origem, a origem é quem? O O. O O partiu o quê? Duas semirretas do O. Formou um ângulo, né? Que a leitura do ângulo é AO, chapeuzinho A, O, chapeuzinho B. Vamos lá, gente, para a classificação dos ângulos. Os ângulos podem ser um ângulo reto, tá? É aquele cuja medida é igual a 90 graus. Então, toda vez que vocês abrirem livros e ver a figura com esse desenhozinho aqui, tá? Eles substituem esse desenhozinho, tá? Por valor, né? Em vez de ser 90 aqui, eles colocam esse valor. Então, isso aqui é a mesma coisa que 90 graus. Então, esse ângulo A, O, chapeuzinho B, é igual a 90 graus. Então, ângulo reto, se eu perguntar na prova, o que são ângulos retos? Vocês vão responder, são aqueles cuja medida medem, né? Cujas medidas é igual a 90, exatamente igual a 90 graus. Vamos lá para o ângulo agudo. O ângulo agudo, gente, deixa eu fechar isso aqui. O ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus. Olha só, verdade, né, gente? Então, o ângulo de 90 graus, se eu começar a prolongar aqui, ó, todas essas medidas para cá, né, é menor que 90 graus. Então, o ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90 graus, tá bom? Então, quando falar de ângulo agudo, se eu perguntar na prova o que são ângulos agudos, são aqueles cuja medida é menor que 90 graus, tá bom? Ângulo reto é igual a 90 graus. E aqui o ângulo agora obtuso é aquele, né? É aquele cuja medida é maior que 90 graus. Olha aqui esse ângulo, ó. Tá? Esqueci aqui do desenho. Esqueci do desenhozinho aqui. Então, aqui esse ângulo AOB, ele é maior que 90. O 90 não passa aqui mais ou menos, ó. Olha aqui por aqui. A gente tá tirando por aqui, né? Vamos lá. Não passa aqui por aqui mais ou menos? Então, ele é maior que 90 graus. Então, todos os ângulos maiores que 90 graus recebem o nome de ângulo de obtusos. Agudo menor e reto é igual, tá bom? Agora, ângulo raso, gente, é aquele cuja medida é igual a 0 ou a 180. Professor, por que você colocou aqui uma seta e aqui você colocou duas setas? Gente, se eu fosse... Deixa eu pegar outro piloto aqui. Então, se eu for fazendo assim, ó, se eu for começar daqui, né? As duas setas, elas estão uma em cima da outra aqui, tá? Então, o ângulo aqui é 0, né? Então, o ângulo aqui é 0. Então, como ele vai abrindo, ó, quando ele vai abrindo, ele vai formando o ângulo, chegou aqui, ficou reto, ó. Aí vai ficando por obtuso. Quando fica uma seta para a direita, outra para a esquerda, o ângulo é de 180 graus. Então, ele começa pelo 0. Quando está assim, ou ele é 0 ou ele é 180 graus, tá bom? Então, desculpa, essa foi a nossa primeira aulinha de hoje. O que a gente aprendeu hoje? O que são ângulos,
né? E a classificação dele: reto, agudo, obtuso ou raso, né? E a nossa unidade de medida do ângulo, gente, é o grau, tá? Então, toda vez que você colocar o valor numérico, você vai colocar aquela bolinhazinha, né, que a gente representa, chamado de grau. Então, a aula de hoje foi ângulos, tá bom? Então é isso. Um abraço, primeira aula de hoje. Tá bom? Então vamos lá, vamos desligar isso aí.